Vou falar um pouquinho sobre liderança sustentável e vou tentar falar um pouco de como a gente trata desse assunto na IBM. Não dá para falar sem contar um pouquinho da história da IBM. A IBM, no ano passado, comemorou 100 anos de existência. 100 anos não é pouco. As pessoas ficam muito curiosas para entender como que uma empresa consegue se reinventar e se manter tanto tempo aí. No Brasil, a IBM tem 95 anos. A IBM no Brasil foi a primeira IBM fora dos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso, mas lá em 1917, o então fundador da IBM, Thomas Watson, que tinha uma casa de veraneio no Rio de Janeiro, foi convidado pelo governo para trazer sua empresa para cá para fazer o censo de 1920. Então, a história da IBM é uma história que vem lá de trás. E se você pensar um pouco em tudo que a IBM já fez, a história é bastante interessante. A IBM já fez tabuladoras, pouca gente sabe, mas a IBM já fez fatiadoras de frios, a IBM já fez balança. Eu acho que alguns já se lembram de relógio de ponto, com certeza vários se lembram da máquina de datilografar. Obviamente que, com a invenção dos computadores, a IBM se tornou muito mais conhecida e muito mais famosa. Mas tem umas outras histórias bastante interessantes. A IBM definitivamente foi fundamental para colocar o primeiro homem na Lua. A IBM foi que criou e desenvolveu o primeiro PC. No final da década de 90, a IBM desenvolveu um computador com o objetivo de desafiar o campeão mundial de xadrez, o Kasparov, e a gente apostou e foi lá e venceu. E, mais recentemente, a IBM desenvolveu um novo computador chamado Watson. Esse computador é um computador que ficou famoso lá nos Estados Unidos porque a gente levou ele para um programa de televisão chamado Jeopardy, para competir com os dois campeões do jogo, que é um jogo de perguntas e respostas com semântica, uma coisa um pouco complicada. E o computador ganhou. Watson é o nome em homenagem ao fundador da IBM, e ele determina uma nova era de computação. A gente não fala muito do nome inteligência artificial, na verdade, a gente usa o nome de computação cognitiva. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, na verdade, o motivo do desenvolvimento desse novo computador não é para ganhar um jogo. O objetivo dele é poder aplicar na sociedade e poder melhorar a vida das pessoas. Nesse momento, a gente está desenvolvendo, com empresas americanas, um protótipo para ajudar os médicos a fazer um diagnóstico de doença. Quando eu estava lendo o material sobre diagnóstico e sobre o trabalho que o Watson estava fazendo, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que mais da metade dos diagnósticos estão errados. Mais da metade, que é surpreendente. Então, o computador, o que ele vai fazer? Ele vai analisar uma base de dados gigante, vai correlacionar a informação e vai fazer análise e análise preditiva que o ser humano ainda não consegue fazer. Com que objetivo? O objetivo de salvar vidas. Eu contei essa história rapidinha dos 100 anos da IBM para poder fazer um ponto. Tem uma palavra que eu acho, depois de muito pensar internamente, a gente concordou que existe uma palavra que descreve o que a gente pensa que foi a IBM nesses últimos 100 anos. E a conclusão que a gente chegou é que essa palavra é progresso. E a gente concluiu que tecnologia é fundamental para o progresso. Mas existe uma outra variável dessa equação que também é fundamental, e progresso não vai existir só com tecnologia. E essa outra variável se chama pessoas, e é isso que eu vou falar um pouquinho aqui agora. A IBM, nesses últimos 100 anos, sempre se preocupou em desenvolver e formar líderes do ponto de vista técnico, mas não somente técnico. A IBM sempre se preocupou em formar profissionais que tivessem valores como sustentabilidade,
como senso de coletividade, como responsabilidade e confiança e como diversidade. E eu resolvi trazer um exemplo para mostrar quão sério a IBM realmente investe nas suas lideranças. A IBM, em 2008, a IBM lançou, 2008 foi um ano extremamente complicado, porque foi um ano aí que o mundo começou a derreter. E a IBM resolveu, mesmo assim, lançar um programa chamado CSC. Esse é um programa que CSC, na verdade, quer dizer Corporate Service Corps, que é um programa bastante interessante. A IBM lançou esse programa mundialmente, e esse programa consiste no seguinte: a IBM selecionou funcionários, colaboradores e executivos no mundo inteiro para trabalhar em grupos em países do mercado emergente, para poder ajudar esses países, essas cidades e essas instituições a melhorar a qualidade de vida, a melhorar a gestão, a fazer daquele lugar um lugar melhor para se viver. Desde que o projeto começou em 2008, já foram mais de 30 países, já foram mais de 100 cidades. Só aqui no Brasil, a gente recebeu 160 pessoas dos mais diversos lugares do mundo. E nós, aqui da IBM Brasil, mandamos mais de 80 pessoas para lugares como Gana, lugares como Camboja, lugares como África do Sul, Vietnã, Polônia. E o trabalho é bastante interessante. As pessoas param o trabalho que elas estão fazendo, elas se dedicam 4 semanas, e no grupo você tem especialistas dos mais variados tipos, você tem pesquisador, você tem algum técnico, você tem pessoas de vendas, você tem pessoas de back-office. Então, a gente faz esse grupo, chega na cidade ou na instituição ou numa ONG e faz um trabalho. Os trabalhos eles são dos mais variados. Existe trabalho para melhorar a distribuição de água de uma cidade, existe trabalho aplicando técnicas de tecnologia e gestão para melhorar a segurança da cidade, existe trabalho para ajudar uma cidade num lugar em franco desenvolvimento a fazer o planejamento estratégico. A IBM gastou dezenas e dezenas e dezenas de milhões de dólares nesse programa. Isso foi uma coisa que, lá desde 2008, a gente não abriu mão de fazer, a gente continua fazendo. Conheço várias pessoas que fizeram, conheço executivos que fizeram, e o programa acaba sendo uma unanimidade. Existem algumas empresas, como a Dow, como a John Deere e como a FedEx, que já estão implementando programas semelhantes ao redor do mundo, o que nos dá garantia que realmente a gente está fazendo alguma coisa diferente, a gente está inovando. Agora, qual o benefício disso tudo no final? Qual o benefício para o funcionário, qual o benefício para a empresa? Bom, para a empresa está claro. Para a empresa, a gente está ajudando a fazer o mundo melhor. Para o funcionário, a gente tem aquela expressão que a gente usa aqui no Brasil de que fazer o bem faz bem para a alma, fazer trabalho voluntário faz bem para a alma. E é verdade. Se você sentar e conversar com todas as pessoas que fizeram esse programa, o que você vai escutar das pessoas é exatamente a mesma resposta, que foi uma das melhores experiências que elas já tiveram na vida. E o grande aprendizado para a gente é o seguinte: que as pessoas se conectam a outras pessoas, a instituições ou qualquer outra coisa por causa dos valores. Claro que existem outros fatores que são importantes, como o dinheiro, etc., mas são os valores que, no final, unem as pessoas a outras pessoas e as empresas. E, para fechar aqui, eu vou devolver um minutinho, eu vou terminar com uma frase que a gente sempre repetiu muito internamente nas reuniões da IBM, toda vez que a gente vai falar de sustentabilidade. Mais importante do que ser generoso é ser genuíno. Então, não adianta você fazer porque está todo mundo fazendo, não adianta você fazer porque é moda, não adianta você fazer para constar. Você tem que acreditar que isso que você está fazendo vai tornar o mundo melhor e que todo mundo vai se beneficiar com isso. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos vocês.